Olá, pessoal, tudo bem? Olha, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse caso aqui específico, foram vocês que escolheram, né, o nosso tema de hoje, que é orçamentação de projeto. Muita gente tem dúvida de fato, como é que você deve orçamentar o projeto? O que que você deve ter em conta, né? Será que o meu valor está muito alto em relação ao mercado onde eu me insiro? São perguntinhas que a gente vai responder aqui hoje. Eu vou tentar explicar para vocês da melhor maneira possível, apesar de tudo ter dado errado nessa gravação. Vou já dizer para vocês, o computador não funcionou como deve ser, eu não trouxe comigo o carregador, a câmera não funcionou como eu queria, por isso, na vida a gente também tem que saber lidar com essas adversidades, vida que segue, o tempo para gravar era hoje, é agora e vai ser assim nesse formato, tá? Eu espero de verdade conseguir transmitir para vocês da melhor maneira possível como o passo a passo aí para vocês poderem fazer um orçamento de projeto de maneira que vocês se sintam seguros, né, na hora de dar essa proposta aí ao cliente de vocês. Eu vou fazer uma pequena apresentação. Eu me chamo Flávia Prado, sou engenheira civil, falo de Portugal, né? Muita gente me pergunta de onde é que eu falo, na realidade eu falo de Portugal. Eu falo do mercado português de trabalho, na realidade eu tô aqui em Portugal há 23 anos e trabalho com engenharia civil há 16 anos, tá? Voltado para a área de projeto, apesar de que muita gente acaba por acompanhar a obra também, por isso eu tento trazer conteúdo aqui diversificado para vocês, voltados para a área da engenharia, tá bem? Então vamos começar, e eu queria que vocês pegassem sim um papel e uma caneta e começassem a escrever alguns pontinhos relevantes que vocês devem ter em consideração, que se calhar muita gente não tem, mas que de fato é importante antes de vocês começarem a fazer um orçamento, ok? Antes de mais, eu vou pedir para vocês uma coisa que eu nunca peço, né? Os pedintes do YouTube, que sou eu aqui hoje, um likezinho para vocês seguirem aqui a página, né? Que é uma forma de motivar a gente a fazer aí um conteúdo melhor, cada vez melhor para vocês, tá? E o que que eu vou pedir? Então, um papel e uma caneta, porque eu vou dizer para vocês quais são os custos que vocês devem ter em consideração antes de começar a trabalhar por conta própria, antes de começar a pensar trabalhar com um projeto, tá bem? E por que que eu acho que isso é importante, né? Vocês conhecem o termo custos diretos? Qual é o custo direto, né? Qual é o custo fixo que você tem aí na sua atividade profissional? Existem muitas pessoas que começam a empreender e a trabalhar por conta própria e depois começam ao longo do tempo a perceber que aquele valor que recebe mensalmente, né? Porque as nossas contas são mensais, né? O trabalho que a gente faz, ele não funciona mensalmente. Mas a verdade é que as nossas contas são mensais, a gente tem que se habituar a isso. No final do mês, nós temos que ter aquele valorzinho fixo para poder pagar as contas, né? Mas, de fato, você tem que ter um pouco de consciência do que é o custo fixo da sua atividade profissional. E isso serve para engenharia, para quem faz projeto, para quem faz uma outra atividade qualquer que pretenda trabalhar por conta própria, tá? O que seria o custo fixo da sua atividade? Então, eu vou dizer alguns exemplos do que a gente pode encaixar dentro do termo custo fixo, que você tem que contabilizar e que tem tudo que dá certo lá no final do mês, tá bem? Que é o custo da eletricidade, o custo da internet, né? O custo do, eventualmente, a renda do escritório, certo? Isso tudo são custos fixos. Se você precisa de um carro para trabalhar, o custo de ter esse carro mensalmente. E por que eu tô falando de custo fixo? Porque, minha gente, no final do mês, vocês pretendem ter o quê? Não é desse trabalho desenvolvido aí? Que vocês consigam pagar os custos fixos, os custos variáveis e que ainda existe uma porcentagem de lucro. Na prática, você tem que pensar nisso sim. Eu vejo muita gente começar a trabalhar por conta própria e ficar preocupado com o preço das outras pessoas. Será que o meu valor está muito alto? Será que o meu valor está muito baixo? Na realidade, você só consegue fazer aí o barômetro, né? Medir efetivamente o orçamento de vocês quando vocês começam a receber resposta das propostas, né? Ah, não, olha, aquela pessoa disse que não, outra pessoa disse que não. Você teve 10 clientes primeiros, né, que disseram não. Realmente tem alguma coisa errada nessa proposta. Agora, ela pode ser uma proposta que não foi aceita por estar muito mais baixo que os outros, por exemplo, né? Ou por estar muito mais alto que os outros. Vou dar um exemplo, né? Eu trabalho com o projeto há muito tempo, então eu já tenho assim essa balança aí mais ou menos medida, né? Mas, por exemplo, falando em obras, orçamentação de obras, eu tenho clientes que eles não aceitam um valor muito baixo de construção perante os outros, né? Vou dar um caso aqui prático. Tive uma moradia em que todos os construtores orçamentaram por aí
240 mil euros, tá certo? Gente, isso há 10 anos atrás, tá? Vou ser muito sincera. Não é 10 anos atrás, mas em 2016, 2017. Todos os construtores, eu posso falar que 5 construtores deram mais ou menos um orçamento de 240 mil euros. E teve um construtor que deu um valor de 170 mil, né? Esse cliente, ele foi para o construtor de 170 mil? Acho que toda a gente fica um pouquinho com receio, né? Então é assim, não fique achando que o fato de a sua proposta não estar sendo aceita é porque ela está muito alta, ela pode estar muito baixa também, tá? Tem gente que não faz esse risco, eu não arriscaria, sinceramente. Quando eu peço proposta, né, eu já tenho a minha equipe um pouco fechada e eu já tenho os meus parceiros fechados. Mas quando eu preciso de alguma proposta que eu vejo que é muito baixa, eu desconfio. Porque eu desconfio se a qualidade do trabalho é realmente isso tudo, tá? Tô só falando aqui e deixando aberto para vocês isso. Então é assim, custos fixos, né? Coloca lá no papelzinho quanto é que você paga por mês de eletricidade para sua atividade profissional. Não confunda a vida pessoal com a atividade profissional. Se você trabalha em casa, é claro que essa continha da internet tem que entrar na sua continha, né? Porque o escritório é dentro de casa. Mas se você tiver um espaço externo, né? Se você tiver uma sala, um coworking, não interessa. Todos os custos da atividade têm que estar nesse planinho do custo fixo, ok? No final do mês, a conta tem que bater certo. De todo o trabalho que você produziu naquele mês, tem que pagar o custo fixo e tem que pagar custos variáveis também, que é aquilo que eu vou falar a seguir, tá certo? O que seria o custo variável, né? Olha, eu vou dizer, por exemplo, os consumíveis. Os consumíveis são os papéis, tinteiros, né? Isso é um custo fixo porque todos os meses você vai ter, nem sempre todos os meses, né? Mas dependendo do volume de trabalho, esse volume de compra de consumíveis, ele pode aumentar, ele pode diminuir, por isso é um valor que você tem que contabilizar, né? Num primeiro mês de atividade, você não vai ter muita percepção de quanto efetivamente você vai gastar para os consumíveis, né? Mas com o tempo você vai ter que ter uma pequena, é como se fosse o dinheiro de caixa que a gente costuma dizer, né? É aquele dinheirinho guardado para essas eventualidades, para esse tipo de custo, porque ele existe. Se você não compra o tinteiro, papel, se você não tem uma boa impressora, você não vai conseguir entregar o trabalho como deve ser, se calhar na data combinada, tá? Então, é assim, são esses 2 custos que eu queria trazer para vocês. Escreve aí no papel e anota tudo. Não é só isso que é relevante na hora de dar o orçamento, tá? Eu vou dizer aqui coisas que podem ser um pouquinho polêmicas, né? Mas eu acho que eu tô trazendo aqui a nossa prática profissional e o dia a dia mesmo. Os valores dos projetos são iguais em Lisboa e em Braga? Não são, tá? Você precisa de ter consciência também de onde você está, no mercado que você está inserido, tá certo? Ah, porque fulano leva 500, então eu vou levar 400 porque eu quero ser uma concorrência. Faz as suas contas. Lá no final do mês, você pode ter feito uma concorrência espetacular para aquele outro gabinete, você ficou com muito trabalho e mesmo assim, chega no final do mês, você não viu lucro. E o que é o lucro, né? Porque as pessoas confundem muito faturação com lucro. E não é a mesma coisa, tá? Ah, porque a empresa faturou 1 milhão. Tá bem, gente. Então, mas se ela teve um gasto de 950 mil, o lucro efetivo é de 50 mil, certo? Então, é assim, o que é importante para vocês? Vocês estão entrando no mercado de trabalho, vocês querem entrar como aquela concorrência, né? Eu não iria muito para essa filosofia do preço baixo, preço muito baixo. E por que isso? Porque você habitua mal o seu cliente. Imagina que você faça uma parceria com um gabinete de arquitetura com valores muito baixos. Você nunca mais consegue aumentar esse valor perante o resto do mercado que está inserido aí à sua volta, tá? Então não é uma boa filosofia, tá? O que eu aconselho para vocês de verdade é que vocês encontrem um parceiro do mesma dimensão que vocês. Eu falo isso muitas vezes porque isso é muito importante, né? A gente tá no início, a gente tem aquela ansiedade, a gente quer começar, né? Mas eu sou sozinha. Engenheira civil sozinha, né? Tem uma série de especialidades que eu posso fazer, ou então eu posso ter parceiros, né? Há quem não queira equipes. Tem um parceiro, olha, eu só não faço projeto de gás, beleza, olha, mas eu tenho ali um colega que faz, né? E aí você monta a sua galerinha, a sua equipe, certo? Aí você tem um preço fechado. Se você trabalha com valores muito baixos, dificilmente quem tá dando trabalho para você hoje, eu tô falando de um parceiro arquiteto, aquela pessoa que vai sempre te dar trabalho, né? Toda vez que aparece um trabalho, vai falar, Flávia, me dá aqui um orçamento, né? E aí o que acontece? Você não consegue depois estar
junto do mercado em que você está inserido. Eu vejo isso um erro muito grave. E aí o que acontece é que você vira aquele ratinho na corda, na rodinha, sabe? O rato que fica na rodinha ali. Então ele está sempre trabalhando, ele está sempre correndo, ele está sempre atrás de alguma coisa, porque chega no final do mês, ele não consegue pagar suas contas assim, tranquilo, tá? Então, muito cuidado com isso dos orçamentos, tá bem? Conselho para você, sim, faça um estudo de mercado. Pede orçamento para 2 ou 3 gabinetes, só para vocês terem aí mais ou menos isso alinhado. Volta a fazer as contas do custo fixo, do custo variável, quanto de porcentagem você quer de lucro, né? Eu vejo muitos colegas começarem a dar orçamento e pensar num preço por hora, como se fosse assim, né, eu vou dar um preço por hora, mas você não sabe quanto tempo que você vai demorar para fazer aquele trabalho. Será que você sabe? Será que no início da nossa atividade a gente tem efetivamente uma ideia certa do tempo para a realização daquele trabalho? Olha, eu que trabalho com gestão de projeto, posso dizer para vocês, eu tenho um calendário com toda a gente da equipe, né? Eu até fiquei de fazer uma live com vocês explicando como é que funciona aqui a gestão de projeto. Eu pretendo fazer isso, tá? Porque eu sei que pode ser importante para o dia a dia profissional de vocês. E eu tenho um calendário com a vida de todos nós, né? O que todos nós temos que fazer e quanto tempo cada trabalho demora para ser feito. Nem sempre esse calendário é cumprido, né? A gente tenta da melhor maneira possível que seja feito assim, né? Para a organização ficar direitinha. Mas de verdade, eu não consigo quantificar que o projeto térmico demora 3, 4 dias, às vezes demora 5 dias. Depende do projeto, depende da complexidade, depende se eu tenho todos os dados do meu lado, né? Estabilidade. Quantas vezes, né, uma moradia, um edifício, a gente quantifica o tempo. Por isso, muito cuidado na hora de dar valor por hora, porque vocês podem ter horas a mais e vocês podem ter horas a menos, né? Horas a menos, ninguém vai se queixar, porque realmente vocês ficaram com o valor aí do vosso lado. Mas, horas a mais, como é que você vai depois justificar o cliente, entende? Tá? Então, e assim, eu venho trazer aqui formas de você orçamentar, o que você tem que quantificar nesse orçamento para ele bater certo. Você tem que ter a noção do tempo, sim. O que você consegue produzir num mês? Né? Você, se estiver começando sozinho, o que você consegue produzir num mês? Mas vocês são 3 equipes, o que vocês conseguem produzir em 3 meses? E outra coisa, para quem já tem equipe, tenha uma percepção do custo fixo da sua empresa e da sua equipe mensalmente. Eu tenho isso muito presente na minha vida, sabe? Nós somos 6. Eu, nesse momento, sei exatamente quanto é que a minha empresa precisa para funcionar. Qual é o meu objetivo? É claro que o meu objetivo é ter lucro. O meu objetivo é ter lucro para gastar, para ir para farra, para ir de férias, para comprar um carro novo? Não é. Tá? O meu objetivo de ter lucro é porque eu pretendo ter, né? Eu já tenho alguma parte, graças a Deus, desse valor, porque eu sou uma pessoa muito organizada, mas eu tenho um plano de ter 6 meses da minha empresa guardado. Por quê? Porque existem eventualidades. Existem aí, né? Olha o Covid. Na altura do Covid, eu fiquei bem calma. Eu tinha dinheiro para pagar ordenados, o escritório ficou fechado meses, né? E mesmo assim eu consegui. Por quê? Existe essa organização financeira. É importante na hora de você orçamentar o trabalho, não ficar com aquela fissura de que eu tenho que ganhar esse cliente. Nem todos os clientes nós vamos ganhar. Tem clientes que nós vamos perder, né? Aí você tem que entender o porquê. Tem, provavelmente, olha, de repente não orçamentamos o mesmo trabalho. Isso é outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês. Falando em especialidade, arquitetura é arquitetura, certo? Mas falando em especialidades, pode ter faltado uma especialidade na sua proposta. Pode ter sido uma... Olha, imagina que o outro colega incluiu o paisagismo como especialidade. E o valor dele final foi o mesmo que o seu, que você não considerou paisagismo, por exemplo, né? Então, a gente, às vezes, pode estar concorrendo com propostas que não são iguais, né? Então, eu pergunto muitas vezes, gente, tá tudo aqui? Às vezes você perde a proposta porque você colocou coisas a mais. Mas no final o cliente vai ter que pagar essa coisa a mais, entende? Eu tô falando do paisagismo porque ele é um caso prático. Eu muitas vezes orçamento porque eu já sei que a Câmara Municipal vai pedir um projeto do arquiteto paisagista. E a arquitetura paisagista, ela entra como uma especialidade. E aí o que acontece? Na minha proposta ela fica mais cara? Com certeza. Porque ela tem uma especialidade a mais que o outro colega orçamentou. Então, eu tenho que deixar bem claro para quem me pediu a proposta, que olha, atenção, que as especialidades são essas, não adianta ver só o valor final,
tá? E eu tô falando aqui porque eu não consigo trazer o assunto de como orçamentar um projeto sem dar uma visão para vocês de como funciona o nosso mercado de trabalho. Entende? Seria muito simplista chegar aqui para vocês e falar para vocês considerarem o custo fixo, o custo variável, o vosso ordenado. Essa questão do ordenado é muito importante, não é? Quando a gente começa a trabalhar, muitos de vocês se calhar vão começar aí como recibo verde, né? Aqui em Portugal a gente tem uma modalidade de empresário em nome individual. Muitos de nós, a gente não começa logo sendo uma empresa. Nós começamos como recibo verde mesmo, certo? E o que acontece é que você começa a fazer essa atividade paralela, muitas vezes até paralela ao seu trabalho atual. Você não faz a quantificação dessas coisas, né? Você se habitua o seu cliente àqueles valores baixinhos, afinal, aquilo é um trabalho extra. Mas se lá na frente o objetivo é trabalhar nisso a 100%, você já começou errado lá do início, entende? Não desvalorize o seu trabalho se ele é bom. Se ele não for bom, pouco importa, né? Mas eu tô falando assim, não desvalorize o seu trabalho. É o tempo de vocês. Foi tudo aquilo que vocês estudaram, tá? E uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui é a necessidade de vocês terem um ordenado. Para quem tem o objetivo, para quem largou tudo, não, meu trabalho é só esse. Olha, eu só trabalho por conta própria, é 100% eu. Eu e o meu tempo aqui no meu trabalho, no meu serviço, que é a sua futura empresa. O que eu aconselho a vocês? Tenham um ordenado no final do mês. É importante que nesse custo fixo que eu estou pondo aqui, que você tenha lá o seu ordenado. E o que entra para o custo fixo também? Impostos. Os impostos que vocês têm. Eu vou dar aqui um exemplo prático de coisas que eu não aceito. Por exemplo, quando eu recebo proposta de quem é empresário em nome individual e que está recebendo agora algum orçamento. Eu já tenho recebido orçamentos assim, eu acho errado. Quem paga o imposto sobre o recibo é você, não somos nós, certo? Então, assim, aquela retenção que você tem no orçamento, você que vai fazer esse pagamento, não somos nós. Nós pagamos sim o IVA a você para quem tem o recibo verde já com IVA, tá? Então, assim, às vezes eu recebo um orçamento e imagina que o orçamento seja de 500 euros. Aliás, eu até vou arredondar aqui para ser uma coisa mais simples a conta. Imagina que você tem aqui um orçamento de 1.000 euros. Gente, para mim o orçamento é 1.000 euros mais IVA. Você não pode enviar para mim, é 1.000 euros, mas você tem que me pagar os 20 e tal por cento do IRS. Isso é um problema que é seu. Não caia nesse erro, porque você pode perder clientes por causa disso, tá? Vejo muita gente fazer isso. Nós, empresas, também pagamos impostos, né? Os meus funcionários têm os impostos pagos, por isso todos nós pagamos impostos. E a pessoa que vai te pagar o serviço também. Tinha que trazer esses insights, né? Eu, às vezes, sou muito direta naquilo que eu falo, gente, porque, de verdade, eu quero que vocês progridam, né? Dê os passos para frente que vocês têm que dar. Nem sempre as notícias que eu vou dar aqui vai ser tudo aquilo que você quer ouvir, mas eu tenho que ser bem prática e explicar para vocês, assim, aquilo que é corrente, aquilo que não é, aquilo que você deve, aquilo que você não deve fazer, tá? Tenha um salário para você. Quanto é que você vive a sua vida pessoal? É suficiente? Beleza. Então, olha, meu ordenado é X. E todo o resto, aprenda a investir na sua atividade. A gente não cresce se não tiver esse pensamento de investir na atividade. Se o pensamento aqui é tudo o que sobra, todo o lucro, tudo aquilo que sobrou ali na conta é para você ter uma vida maravilhosa, gente, não dá. Você não vai crescer, tá bem? Eu tenho uma empresa que somos 6 pessoas, como eu disse, né? Eu continuo a investir na empresa, porque a empresa, gente, é o nosso futuro de todos nós, né? De todos nós que estamos inseridos na equipe. E eu pretendo de verdade que a empresa cresça. Então eu venho trazer para vocês aqui a prática daquilo que vocês têm que pensar desde o início. Primeiro, não desvalorize o trabalho de vocês. Segundo, faça as contas dos fixos, dos variáveis, do seu ordenado, dos impostos, tudo aquilo que você necessita para ter essa atividade a funcionar a 100%, ok? Veja o mercado de trabalho que você está inserido. Quanto é que vale as coisas afinal, né? Qual é o tempo que eu preciso para fazer o trabalho até o final do mês? Né? Olha, se eu trabalhar 8 horas por dia, atenção que quando a gente começa o nosso negócio, a gente nunca trabalha 8 horas por dia, a gente trabalha muito mais, né? Mas o que acontece? Até o final do mês, quanto tempo você tem? O que você consegue produzir em euros, né? O que você consegue produzir em euros? Né? Também é importante fazer essa conta, né? Olha, eu tenho a capacidade de fazer isso e isso sozinho. Ah, não, porque olha, a minha empresa está crescendo aqui, a minha atividade está crescendo, eu sozinho já não consigo, eu preciso de mais uma pessoa. Encontre parceiros.
Outra coisa que eu tenho para trazer para vocês. Imagina que você tem uma atividade voltada para projeto e aparece uma fiscalização para fazer. E você não tem essa atividade, né? Não tem, não pretendo, olha, não é a minha especialidade. Faça parcerias, tá certo? Vamos parar com essa coisa de, não, olha, porque eu não faço, vou dar para fulano. Faça parcerias. Isso também é uma forma de você monetizar um trabalho, de você ser conhecido, de você passar a palavra, das pessoas conhecerem você. Faz uma parceria com um colega, faz essa fiscalização com ele, dá um apoio que seja necessário. Você não está na obra, efetivamente ele está, mas você está lhe dando um apoio, tá bem? E monetiza esse trabalho também, tá? Espero ter ajudado aqui com essa questão da orçamentação. Faça exatamente aquilo que eu disse. Vê os custos, tá bem? Os custos da atividade, os custos da sua vida pessoal para você fixar um salário. Sim, nós todos temos salário, gente. Eu também tenho salário, tá certo? Nós todos temos que viver do salário, tá certo? A empresa já dá bastante benefício para quem é o dono da empresa, não é? Mas você tem que fixar um ordenado para você. Porque senão, depois você não tem esse lucro, não vai servir para aquilo que ele deve servir, que é para você voltar a investir na empresa, de forma que ela cresça saudável, tá? Ter um dinheiro de caixa também é importante. Em relação à orçamentação, já sabe, papel, caneta, escreve tudo, todos os fixos, todos os variáveis do ordenado, os impostos, tudo aquilo que você precisa para você montar no final do mês qual é o valor fixo da sua atividade. Que é para depois você ter a percepção se os valores que você está levando nesse momento pelos projetos, se eles estão corretos, tá? E cuidado com isso da concorrência desleal de valores muito baixos, gente, porque depois vocês não se livram mais desse valor que você deu lá no início, tá? E fica difícil crescer assim, tá bem? Espero ter ajudado aqui. Olha, foi nesse formato, porque realmente tudo deu errado, mas estamos aí. Comenta aqui pra mim, deixa aqui o seu recado, tá? E se continuar com alguma dúvida em relação aqui ao orçamento, por favor, pode falar comigo até nas redes sociais e no Instagram também, eu respondo toda a gente. Beijo grande!